Bem-vindos, pessoal, a mais um GDCast com o tema meditação. Eu sou o Leandro Martins, Sênior Demolei. E eu sou o Gabriel Tristão, sênior Dermolei também. E eu sou Alexandre, o convidado, Alexandre Barbosa, um membro da AMORC, a antiga e mística Ordem da Rosa Cruz. Prazer em conhecê-los, aos ouvintes. Bom, pessoal, então vamos começar com a nossa oração. Pai Celestial, humildemente imploramos sua clemência. Permita-nos buscar equilíbrio e também, com amor divino, toque as nossas almas e, neste momento, possamos ter contato com todas as energias sagradas do universo. Vamos deixar as nossas preocupações de lado. Vamos orar para que Deus possa estar conosco neste instante, iluminando nossas mentes e palavras. Não a nós, Senhor, não a nós, senão a Ti seja dada toda a glória. Amém. 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 Bom, pessoal, então, já dando uma breve explicação do nosso ilustre convidado que temos hoje, que vai falar um pouco de meditação. Ele é meu primo, né, da minha família. Ele atualmente está morando nos Estados Unidos. Pessoal, o podcast tem participações também internacionais, né? Como vocês estão vendo. E ele participa da AMORC, que muitos chamam de Rosa Cruz, lá nos Estados Unidos, né? E, inclusive, vamos colocar aí na descrição o site da AMORC, o site oficial da AMORC, para quem tiver alguma dúvida sobre essa ordem do que meu primo pertence, encontrará maiores informações lá. Bom, pessoal, então, vamos começar o tema. Meditação. O que você pode falar disso pra gente, Alexandre? Bem, a meditação, cara, é praticamente, para certas pessoas, um instrumento, entendeu? Você entra em um estado momentário de paz, em silêncio, e às vezes até usado para a organização dos seus pensamentos, que muitos em si precisam, entende? Vários estudos são feitos da meditação, como, por exemplo, teve um estudo não meio recentemente que eles falaram, entendeu? Que quando você está meditando, a massa cinza que tá cobrindo, que cuida do estresse e a depressão diminui quando você medita. Hum, é, Eu li, eu estava até comentando com o Leandro antes aqui da gravação, que eu li na revista Época, há um tempo atrás, que eles fizeram um estudo e eles descobriram que a meditação é muito boa, inclusive para pessoas que sofrem problemas de artrose, dores na coluna, dores no corpo em geral, ou então pessoas que têm doenças crônicas, porque a meditação ela aumenta o seu limiar de dor. Ou seja, você passa a sentir menos dor a partir do momento que você começa a fazer meditação. O seu cérebro reage de tal forma à meditação que ele se torna mais insensível à dor. é verdade. Muitas pessoas, elas dizem que a meditação nasceu na Índia, outros dizem que foi no Egito, mas na verdade não existe nenhum arquivo histórico onde que realmente nasceu a meditação. Ela veio desde os primórdios da humanidade. Não se tem nenhum registro sobre aonde que ela realmente se desenvolveu, surgiu. E muitas pessoas pensam, né, que, tipo, meditar é simplesmente ficar pensando sobre o problema, e não é isso. A meditação, ela pode, inclusive, ser até uma prática religiosa, ou Exatamente. então de simplesmente quietação da sua mente, entendeu? Você saber controlar os seus pensamentos, que é uma coisa muito importante. Nós não podemos ser dominados pela nossa mente, e sim nós dominarmos a nossa mente. E a palavra meditação, ela vem do latim, meditare, que significa voltar-se para o centro, no sentido de desligar-se do mundo exterior e voltar a atenção para dentro de si, né?
Né, Gabriel Tostão? Exatamente. Bom lembrar também justamente isso. Você não necessariamente meditar é ficar pensando sobre alguma coisa. Pode ser limpar a sua mente também, você se concentrar em alguma característica sua, que você queira desenvolver ou que você queira exterminar da sua personalidade, você medita sobre essa característica. Você pode meditar sobre as coisas que você faz, que foi o que a gente falou até no GDCast sobre ritualística, né? Você não fazer as coisas automaticamente, mas faça as coisas refletindo sobre aquilo. Se você está cozinhando, reflita sobre o porquê que você está cortando a cenoura daquele jeito, por quanto tempo você vai deixar a comida ali, não simplesmente faz as coisas automaticamente. E isso enriquece a sua vida, isso enriquece as coisas que você faz, dá significado às coisas que você faz. Ao invés de você viver no automático, sempre correndo para lá e para cá, e no final você acaba se tornando uma máquina e não um ser humano. É verdade. Eu, inclusive, já ouvi, né, algumas reportagens de alguns monges que treinam a meditação, que praticam, né, treinam, não ficou muito legal a palavra, que praticam a meditação e eles chamam muitos de nós de mentes de macacos. Por que mentes de macacos? Bom, o macaco é um animal conhecido por pular de galho em galho. E assim eles veem as nossas mentes, né? Que toda hora estamos pensando em diversas coisas e não chegando a lugar nenhum com os nossos pensamentos totalmente improdutivos. E muitas vezes não conseguimos dominar isso. Tentamos não pensar em certos problemas, de certas coisas que ficaram para trás, certas mágoas, e não Certo. conseguimos. E É praticamente, desculpa, Leandro, é praticamente usando, você indo pro impulso, em vez de pensar. E às vezes causando até, entendeu? Como se fala aqui, desculpa, ouvintes, eu tô meio enferrujado com o meu inglês. que eu tenho inglês não, que eu tenho português. Português, exatamente, tá vendo, né? Mas, assim, por exemplo, você não pensa no problema e coisa e tal, e vai direto ao problema, assim, ataca o problema, em vez de parar e pensar, talvez eu não deveria fazer isso, ou atacar aquela pessoa, ou reagir tão violentamente com o problema. Em vez de, talvez eu não deveria fazer nada e esperar o momento certo, mas não pensamos, entendeu? Por causa que também a rotina da nossa vida toma controle. Aí não temos tempo para meditar ou nada assim. E fazendo, como se fala aqui, damage. Caraca. Danos. Danos à pessoa em si, assim, a sua mente. Porque nunca paramos, porque trabalho, escola, família, amigos. Às vezes a gente quer sair, mas às vezes isso não termina os problemas interior nosso. Ao contrário, só cresce, aumenta. É, Anestesiam os problemas, né? Não resolvem. Exatamente. exatamente por não ter um controle da mente, que a partir da meditação isso pode ser alcançado, né? Um ser humano que pratica a meditação, ele sabe focalizar a mente dele para um determinado problema, numa hora pertinente, numa hora que ele queira fazer isso, assim como ele também sabe silenciar a mente dele para que um problema tipo, não atrapalhe ele, de repente, em alguma outra situação que ele precise estar calmo, tranquilo, de repente para resolver um outro problema, para seguir a vida dele. Então, a meditação, ela se demonstra muito importante. Não é à toa que ela é utilizada desde os primórdios. E também, uma coisa que eu acho interessante, que muitas pessoas não utilizam, que eu acho que seria muito pertinente utilizar, é, por exemplo, meditação em empresas. Meditação em empresas. Se antes de uma reunião importante de negócios, o líder daquele grupo, daqueles funcionários que aquele empresário tem, pegasse todos eles e fizesse uma meditação focalizando que eles seriam vitoriosos, focalizando tranquilidade para eles, enfim, dando isso com a meditação para eles, depois quando eles fossem encarar a reunião de negócios,
tudo seria encarado de uma forma melhor. A meditação também ajuda nesse certo ponto. Não só para relaxar, mas para trazer respostas também, né? Se eu não me engano, qualquer coisa eu até corrijo aqui depois na descrição do vídeo. Era Platão que falava, né, que as pessoas todas já têm as respostas de todos os seus problemas dentro de si, né, no plano das ideias. E aí daí até vem que educação, né, educar significa trazer de dentro. Ou seja, a partir do momento que você medita e limpa a sua mente, às vezes limpa a mente sobre o problema, ou às vezes se foca no problema, você consegue trazer de dentro da sua mente a solução para aquele problema que você está fazendo. Está tendo, quer dizer, seja numa empresa, alguma solução empresarial, ou seja um problema pessoal da sua vida, um problema emocional, né? Meditar pode trazer todos esses benefícios. É verdade, é verdade. Não é à toa que alguns estudos já demonstraram que ao meditar, o cérebro trabalha em uma onda elétrica mais sutil, denominada alfa. E a prática diária da meditação melhora a capacidade mental, estimula o vigor, melhora a disposição e principalmente nos faz conscientes de nossa vida, né? Que é muito importante. Sem falar nos efeitos fisiológicos, né? Você regulariza a sua respiração, diminui o seu ritmo cardíaco, diminui a pressão arterial, regulariza ela, né? Se você tem pressão alta, a pressão tende a diminuir, se a sua pressão é muito baixa, ela tende a aumentar um pouquinho e ela regulariza a sua pressão arterial. Tem uma série de efeitos fisiológicos já comprovados cientificamente da meditação. Bom, agora é o que acontece. A gente está falando sobre meditação, dando um esboço inicial, mas como dizer para os nossos ouvintes praticar a meditação, né? Eu tenho uma forma de meditar, não sei se é a mesma de vocês. Como você aconselharia, Alexandre, aos nossos ouvintes a meditar? Bem, dependendo da situação da pessoa, por causa que certas pessoas não conseguem se concentrar, por causa de barulhos e certas coisas. Às vezes é recomendável você botar uma música de paz, de serenidade, e músicas de meditações próprias, para mudar o ambiente. Às vezes até incenso você pode usar assim para afetar seu senso de cheirar, entendeu? O que acontece, o que eu acho, silêncio é preciso, like, necessitado de uma pessoa. É difícil você não, como se dizer, concentrar sem silêncio. Assim, eu preciso de um momento de silêncio, às vezes, por causa que vemos assim certas fotos, o cara tá com as pernas cruzadas, coisa e tal. Eu medito sentado, normalmente com as costas eretas e respirando. E por aí eu começo a separar meus pensamentos. Eu acho que esse é um jeito confortável de fazer. Por exemplo, certas pessoas, dependendo, pode até deitar e fazer e meditar, dependendo do seu estado físico e mental. É verdade, é verdade. E para você, Gabriel Tostão? Só complementar aqui o que ele falou, meditar deitado, eu medito bastante e isso me gerou um problema no início, porque o fim da meditação não é você dormir. Tudo bem você dormir enquanto você medita, mas não é a ideia, entendeu? Então, quando você medita, tente manter a sua mente ativa, tente manter você acordado. Por mais que a sua mente esteja pacífica, esteja limpa, mantenha ela desperta, entendeu? Ou então no estado de transição entre o desperto e o dormindo. Porque quando você dorme, quando você apaga, você não está mais meditando, você está dormindo. Né? Mas eu acho que meditar é um processo que depende. Assim. Quando você medita, você vai pensar sobre um problema, realmente é legal você botar, ou então sobre algum assunto em si, realmente é legal você botar assim uma música, acender um incenso, de repente colocar alguma imagem, se você tiver alguma religião, de Cristo, Buda, Vishnu, Krishna, né, Bezerra de Menezes, seja quem for que você acredite, é legal também, né, porque isso ajuda você a trazer assim um sentimento de paz, trazer alguém que te traga paz interior.
E uma outra forma de meditação que eu realizo bastante também é para mudar o seu estado de humor, né? A gente vive uma vida que é apressada, estressante, e o que acontece? Tem até naquele filme Quem Somos Nós, eu boto até o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser saber como é. Eu vou botar o link do site do filme. Ele fala, né, um cientista, ele mostra que o seu cérebro ele não sente diferença entre o que você pensa, né, o que você imagina e o que você realmente vive. Se você pega uma cadeira e mostra para a pessoa, certas áreas do cérebro se iluminam. Se você pede para essa pessoa fechar os olhos e imaginar a cadeira, essas mesmas áreas do cérebro se iluminam. Então, o que acontece? Eu faço muito isso. Quando eu viajo para um lugar que eu estou no momento de paz, no momento de felicidade, eu vou e levo uma lembrança daquele lugar. Entendeu? Ou então, quando eu vou num restaurante, pô, tô num momento alegre pra caramba, eu pego a receita do que eu comi naquele restaurante. Então, o que acontece? Quando eu tô em casa e, pô, tô estressado, o trabalho foi absurdo, tô cansado, ou então tô chateado com alguma coisa, eu pego essa lembrança que eu levei do lugar que eu viajei, ou então eu faço essa comida para minha janta que eu vi em algum lugar, que eu almocei, e eu relembro, né, eu imagino, eu visualizo justamente como se eu estivesse naquele momento do meu passado. Isso leva o meu cérebro a acreditar que eu estou num estado relaxado. Isso realmente funciona. Você volta o sentimento que você estava, as condições que você estava para aquele momento em que você estava relaxado, em que você estava feliz. Então eu também medito muito usando isso, usando essas técnicas de mudar o meu estado de consciência. Eu concordo com o que vocês dois disseram, sendo que eu utilizo, vamos dizer assim, algumas técnicas a mais, né? Bom, eu aprendi uma coisa que eu acho que é importante passar para os nossos ouvintes, que é o seguinte: durante a meditação, eu pelo menos costumo fazer meditação com os olhos fechados. Também existe a meditação com os olhos abertos, inclusive da forma que o Gabriel Tristão acabou de colocar, se tiver uma imagem, né, que a pessoa queira ficar olhando, vai ter que ser com os olhos abertos. Mas eu costumo meditar de olhos fechados. E eu tento focalizar não é bem em um pensamento, em uma imagem específica. Eu focalizo uma vela. Eu imagino uma vela acesa no meio da escuridão e fico simplesmente olhando para ela por um bom tempo antes de começar a minha meditação. Vamos botar assim. Esse é um momento pré-meditacional. Inventei isso aqui agora. Momento pré-meditacional. Porque dependendo do que eu queira com a meditação, depois eu vou utilizar de outros artifícios. Mas por quê? De eu ficar pensando nessa vela? Para eu me focalizar, para eu não fugir. Vocês vão ver, se vocês tentarem fazer isso no início, vocês vão estar ali pensando naquela vela e daqui a pouco vocês vão estar pensando em outra coisa. Então vocês já se domem, já se policiem em relação a isso. Voltem a pensar na vela. E vai tentando cada vez mais tempo ficar focalizando naquela vela. Ou pode ser uma outra imagem que traga calma para vocês, pode ser um globo de luz, pode ser enfim, no que vocês acreditam fazer bem a vocês. E aí, após eu já estar tranquilo, já estar ali focalizado, que eu começo a minha meditação, dependendo para o que eu queira. Se eu quiser alguma simplesmente tranquilidade, só aí 90% já vou ter andado. Depois é só eu começar a pensar em paisagens e coisas do tipo. Se eu estiver indo para alguma prova, depois de meditar, eu faço a minha oração. Depende, né, de cada que eu estou passando na minha vida, né? De cada momento, vamos dizer assim. Bom, Isso que você falou da vela, só para complementar, esse é um exercício de concentração muito clássico e que, inclusive, várias ordens utilizam desse exercício de concentração, de você
No caso, você visualiza, né? Você imagina, visualiza a vela, mas você pode usar uma vela de verdade mesmo, acende uma vela e fica olhando para a chama da vela e tenta se concentrar nela. Então você pode usar um ponto na parede, né? Isso é exercitar a sua capacidade de se concentrar. Isso que você faz é muito utilizado e é realmente muito indicado para as pessoas que têm problema em se focalizar e se concentrar, elas começarem a treinar a fazer isso. No começo você vai conseguir ficar, sei lá, menos de 1 minuto. E sua mente vai voar e você vai treinar a voltar para a vela. E depois, com o tempo, para a vela, para o ponto que seja, com o tempo você vai ver que você vai conseguir ficar cada vez mais tempo concentrado. E isso vai acabar se refletindo para outras áreas da sua vida. Quando você for estudar, você vai conseguir se concentrar melhor. Quando você for fazer algum trabalho, cozinhar, mexer no computador, você vai conseguir ter um foco, uma capacidade de concentração muito maior. Que é o cérebro funciona como se fosse um músculo. Então você exercita a capacidade de concentração do cérebro. É verdade, é verdade. Mas, Alexandre, então lá na Amorc vocês meditam bastante? Sim, é uma grande parte da nossa ordem, para te falar a verdade. Não posso entrar em detalhes, mas vou falar que a meditação em si é uma parte necessitada, assim, é a parte do nosso processo de mudança. Não posso chegar em muitos detalhes por causa que os segredos da nossa ordem, mas a quem está interessado, com o link que a gente vai dar hoje, você pode saber um pouquinho mais. Mas é parte, entendeu? É o começo exatamente, para te falar a verdade. É o começo que nós, como os nossos frater e sorores, precisamos aprender. A meditação é a parte primeira e depois vem os outros estudos em detalhe, que faz parte da meditação. A parte principal da meditação, como vocês falaram, olhar para a vela, coisa e tal, é a gente perder a noção da parte física nossa e a gente ficar completamente em estado mental. Por causa que por exemplo, você tá sentindo algo te tocando, algo assim, ou você tá cheirando um certo cheiro, por causa que o incenso é um cheiro normal, é um cheiro constante, não muda. Mas você talvez está no seu quarto e você está cheirando a uma comida que você deixou lá, ou um drink, sorry, em inglês, certo? Bem, Uma bebida. uma bebida, obrigado, Gabriel. Entendeu? Uma bebida, entre aspas, entendeu? Qualquer coisa que pode afetar seus 5 sensos. Por isso que, como o Leandro falou, às vezes você fica com o olho fechado e você imagina algo dentro da cabeça que faz você sentir a paz e você esquecer do seu corpo físico. Que aí quando você esquece o corpo físico em si, essa é a parte principal da meditação. Isso da meditação é algo tão interessante que em níveis bem elevados, eu não me lembro bem qual foi a emissora de televisão que fez uma reportagem uma vez de um garoto que, se eu não me engano, não sei se era China, não sei, era algo no Oriente, que o rapaz já estava meditando muitos meses, sentado do lado de uma árvore, sem ninguém dar comida para ele e nem bebida, né? E, tipo, ele foi filmado. Eu depois vou procurar esse vídeo e vou tentar colocar na descrição para os nossos ouvintes. Que já Se eu não me engano, eu vi essa reportagem, se eu não me engano, acho que era na Índia. E eles fizeram até exames médicos, botaram aparelhos para ver como estava o corpo do menino, né, enquanto ele meditava. E eles descobriram que, tipo assim, a taxa do metabolismo dele caía muito. Assim. Ele ficava num estado, tipo assim, além do coma. Era como se ele tivesse, entre aspas, não morto, mas é como se o metabolismo dele ficava muito baixo, o batimento cardíaco dele ficava muito baixo, a pressão dele caía muito. Eu acho que eu sei a palavra. É catacônico? Como se fosse isso, entendeu? catatônico. Catatônico. Obrigado. Exatamente isso. Então, ele ficava nesse estado em que o corpo dele, as funções do corpo dele praticamente se paralisavam. Ou seja, ele acabava não precisando tanto assim da água, da comida, porque o corpo dele não estava trabalhando.
Tem alguns rumores de tipo, ele com a meditação, ele conseguia esfriar ou esquentar o próprio corpo dele. A, a bel vontade dele, né? E o que ele fazia? Quando ele sentia sede, ele esquentava a temperatura do corpo dele e engolia seu próprio suor. Mas isso isso de esquentar o corpo, isso é relatado cientificamente. Quem quiser pesquisar pode pesquisar. Yogis meio pessoas que na Índia se medita muito, e monges e tal, que eles conseguem ter controle sobre a dor no corpo, eles conseguem diminuir e aumentar a temperatura, controlar a frequência do batimento cardíaco, conseguem fazer praticamente o coração parar, eles têm acesso, de acordo com a respiração e com a meditação, né? Exatamente ao sistema nervoso que domina isso tudo, entendeu? É verdade. E também acontece alguns fatos curiosos acerca desse garoto, que ele é um garoto, né? Pelo menos na época ele era, que nessa área ao qual ele estava meditando era uma área hostil de animais mesmo ferozes, se eu não me engano. Acho que eles falam de perigos de tigres, de coisas assim. E estranhamente os animais não atacavam a ele. Estranhamente. Isso aí já foge um pouco da minha compreensão. É como se ele criou algo em volta dele, uma presença pacífica. E é como se ele fizesse parte do environment, como fala isso, pelo amor de Deus, gente. Da natureza ali, Da né? natureza, certamente. Do ambiente. Ele entrou eu acho que é exatamente isso, eu acredito justamente isso, que ali naquela meditação, ele entrou em equilíbrio com a natureza, com os animais em volta dele, entendeu? Entrou em equilíbrio. Ele entrou ali numa situação em que ele passou a fazer parte daquilo, ele passou a deixar de ser visto como um corpo estranho ali, entendeu? É verdade. Bom, mas estamos falando sobre esse garoto, a título de curiosidade. Irei. É quase certo de eu conseguir achar esse vídeo no YouTube e colocar aí na descrição, logo abaixo, que é um dos exemplos de meditação, um dos mais interessantes que eu já vi. Mas, tipo, eu acho que não tem a necessidade de nenhum dos nossos ouvintes chegar a esse nível de meditação. Pois Não. nós temos outras formas de conseguir a água e coisas do tipo. Exatamente. Mas isso não diminui a importância da meditação para ter uma vida tranquila e serena e se focalizar nos obstáculos da vida que todos nós temos. Não tem como fugir deles, eles fazem parte de nós, fazem parte de nossa evolução. E, inclusive, devemos agradecer por eles estarem aí para, como eu já falei, para o nosso crescimento. É muito, depois no final, será muito mais gratificante dizer por todos os obstáculos que passamos, que falar que tivemos uma vida fácil, né? Pode falar aí, Gabriel. Pode falar, Alex. Não, eu só queria falar algo assim, eu me lembro, claro, né? Só pra ver, né? Ouvintes dos Estados Unidos. Quando o GDcast mencionou o Steve Jobs quando ele foi pra Índia, certo? Ele com certeza usou a meditação pros problemas da Apple e coisa e tal futuros. Se isso dá um exemplo que só não pessoas comuns usam a meditação, em si pessoas muito importantes usam também para terminar o problema deles. O Einstein mesmo, ele falava disso, quando ele tinha um problema que ele não conseguia resolver, se não me engano foi o Einstein. Ele sentava na cadeira dele e ele tendia a liberar a mente dele do problema. E ele ficava com a bengala dele na mão. Quando ele estava quase pegando no sono, era a forma de meditação dele, né? E a bengala estava caindo, ele dava aquela despertada para segurar a bengala. Ele falava que geralmente, quando ele fazia isso, já vinha a solução do problema na cabeça dele. É uma forma de meditação também, porque ele relaxou,
ele afastou a mente do problema, ele se concentrou em outras coisas. Então também é uma forma de meditação. Várias pessoas usam isso. E o que eu ia falar antes do Alex é que, relembrando só o pessoal, a meditação ela não serve só para problemas, ela serve para a sua saúde também. É uma questão mesmo de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde ela não é classificada como a ausência de doenças, não. Ela é classificada como você está em boas condições perdão, de moradia, trabalho, lazer, esporte, boas condições físicas, sociais, mentais, enfim, você estar em equilíbrio com o ambiente que você vive, com você mesmo, com a sua mente, com as suas emoções e com o seu corpo físico. E o caso desse garoto da Índia que a gente falou mostra claramente como a meditação pode, ele que está em níveis absurdos, te deixar em equilíbrio com você mesmo, com as suas emoções, com a sua mente, até mesmo com o ambiente em que você está vivendo, né? De alguma forma, pintem isso com a crença que vocês quiserem pintar essa casa, entendeu? Mas a meditação ela auxilia a você atingir esse estado de equilíbrio e é importantíssimo para que as pessoas tenham uma boa saúde. Eu vou até botar um link aqui embaixo falar para o Leandro que eu estava lendo recentemente sobre o cara do blog, se eu não me engano o nome do blog é Papo de Homem. Ele falava sobre o método do senhor Miyagi de meditação e de aprender as coisas. E ele falava justamente, falando sobre saúde, que ele percebia que a vida dele estava saindo dos eixos justamente quando ele começava a escovar mal os dentes. Ele percebia que ele começava a ficar com os dentes mais amarelados, mau hálito. Então você vê, quando sua vida não está em equilíbrio, isso afeta até a sua saúde bucal, sua saúde física, sua saúde do resto do corpo todo. Então, meditar para entrar em equilíbrio e prestar atenção. Ele falava, quando ele começava a perceber isso, ele se forçava a escovar bem ao dente e a meditar sobre as coisas que ele andava fazendo na vida para melhorar. Então era isso que eu queria deixar assim, bem claro. Questão de saúde também. É verdade, é verdade. Bom, pessoal, vamos chegando ao fim de mais um GDcast. Restou alguma coisa? Vocês querem fazer algum comentário final? Bem, eu faço um, Leandro. Eu queria que os ouvintes, pelo menos, tentassem, se não tentaram ainda, fazer um pouco de meditação. A gente explicou uma boa quantidade de métodos para fazer a meditação. Talvez tentar um dia, 10 minutos, 30 minutos, meditar e ver o que você sente. E se vocês tiverem alguma pergunta, manda a pergunta aí no GDcast mesmo, no YouTube aí, gente. Estamos aí para você. No nosso e-mail também pode. E sintam-se à vontade para fazer críticas, comentários, elogios, sugestões de temas. Sintam-se à vontade para falarem, se expressarem da forma como vocês quiserem, nos comentários do YouTube, no e-mail, no nosso ForShare. Fiquem à vontade, em breve também teremos aqui embaixo para download MP3 em alta e baixa qualidade sempre, para vocês baixarem e ouvirem MP3 também no carro, no celular, no iPod, onde vocês quiserem. É verdade, ouvinte. E estamos querendo que realmente tenha comentários nos nossos vídeos, que as pessoas parecem que estão um pouco tímidas, né? Estão ouvindo o GDcast, já temos ouvintes fiéis ao nosso canal e estamos aguardando, né, que vocês comentem qualquer coisa, suas dúvidas, suas satisfações, suas insatisfações, enfim. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, favoritem, curtam e inscrevam-se ou não curtam o vídeo. Bom, agradeço a presença do meu primo, né? Obrigado por ter comparecido ao nosso GDcast, esclarecendo um pouco nossos ouvintes sobre o tema meditação. Um prazer, primo, com certeza. Um prazer aqui. É bom, assim, expandir a sabedoria, não só nossa, mas de todos que estão escutando. Com certeza, primo, é a nossa missão. E um grande abraço a todos
Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, quando eu puder.